Facilitar o entendimento de agronomia através das plataformas digitais, quebrar paradigmas do mercado de trabalho e pensar sempre fora da caixa para encontrar as verdadeiras soluções. Essas são as verdadeiras paixões do convidado de hoje. Temos o orgulho de receber no Agropapo o fundador e idealizador de um dos maiores canais do agro no YouTube. Seja muito bem-vindo, Diego Pelizari, o agro de mais respeito das redes. Valeu, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês e espero estar contribuindo muito. Muito interessante ter a sua visão, uma pessoa que já está há algum tempo com o canal rodando, passou por várias fases, entende um pouco o que é o estudante de agronomia, o recém-formado. É um pouco disso que a gente vai começar a conversar por aqui. Diego, você acredita que a nova geração que entra hoje no mercado tem a sustentabilidade como a sua principal bandeira? Então, Lucas, na verdade, dentro da experiência no canal e na carreira profissional, eu tenho a oportunidade de estar conversando, né, com diversos estudantes, quem está saindo aí da universidade, quem ainda está na universidade, e estou chegando aí a quase 10 anos de carreira, né, e o que eu vejo acontecendo no mercado ao longo desses anos é uma mudança de pensamento de uma forma geral, né, no mercado, das empresas, para a importância da sustentabilidade, principalmente na parte ambiental, questão de crédito de carbono e outras questões, a parte de bioinsumos também, né, isso vem crescendo bastante. Então, eu sinto que o próprio aluno que se forma hoje na universidade, ele tem, com certeza, uma bagagem, um acesso, ele tem, principalmente, mais informação do que a gente tinha há quase 10 anos atrás. Então, com certeza, isso vai influenciar o perfil de profissional que está vindo para o mercado, vem influenciando. Então, é uma tendência que isso se intensifique. Não dá para generalizar esse perfil, mas, com certeza, se a gente for comparar com 5 ou 10 anos atrás, a sustentabilidade é algo muito mais comum, é algo muito mais popular do que era no passado. Sim, com certeza muito mais falado também, né, Diego? A gente tem conversado com vários personagens do agro, principalmente no estado do Mato Grosso, e você sente que cada geração teve uma bandeira, de certa forma, para carregar. Alguns foram os pioneiros na produção, outros vieram para estabilizar, né, para manter o negócio crescendo, normalmente a geração dos pais, e os filhos, eles não querem fazer exatamente o que o pai fez ou que o avô fez, então eles querem fazer uma produção diferente, e a sustentabilidade realmente apareceu em vários momentos, em várias conversas, uma das principais bandeiras que esses novos produtores, novos personagens do agro carregam. E nesse sentido eu queria entender assim um pouco, você que está em contato constante com recém-formados e estudantes de agronomia, quais hoje são os empregos mais cobiçados por eles? Então, Lucas, na verdade, assim, acho que a maior preocupação, né, a maior quantidade de comentários, de questões que são levantadas, né, pelo pessoal que está saindo para o mercado, pelo pessoal que já está tentando entrar no mercado, é realmente conseguir um emprego, né? Então, existe muita preocupação na competição que existe hoje, né, no mercado, pelas vagas. E, por outro lado, quando a gente olha para as empresas, existem muitas vagas e existe muita necessidade de profissional qualificado. Então, existe um gap aí, né? A gente consegue identificar que da mesma forma que as empresas têm dificuldade, muitas vezes os alunos também têm. Então, assim, é muito importante, não querendo fugir muito da sua pergunta, mas é muito importante que aquele profissional que está saindo para o mercado, ele não se acomode, não se contente apenas com o conhecimento da faculdade, mas busque se aprimorar, busque fazer outros cursos, né? Olhando sempre para as oportunidades, porque é isso que as empresas precisam, né?
que sejam pessoas ativas e que busquem ter os diferenciais específicos de cada vaga. E muitas vezes a universidade não é o suficiente. Então, se eu tiver que responder essa pergunta pensando no que eles buscam, claro que varia muito, né? Mas com certeza é um emprego, né? Para a entrada no mercado, para poder ter experiência, porque muita vaga exige experiência. Então, é uma oportunidade de ter uma vaga de entrada. Eu acho que vamos pegar novamente aí quando eu me formei, quase 10 anos atrás, a gente via muito no mercado, né? Aquela coisa do aluno se formando e falando, não, eu quero sair, eu quero ganhar o piso do agrônomo, tinha muito essa discussão, né? E hoje eu vejo que a mentalidade, não 100%, mas mudou bastante. Então, você vê mais as pessoas buscando oportunidades para realmente ter a experiência, né? Porque sabe que essa experiência vai fazer a diferença, né? Então, a gente vê surgindo um monte de startups, né? Agtechs, e um monte de empresas que têm oportunidades de entrada, os próprios programas dentro das multinacionais também e outras empresas. Eu vejo que o ambiente é sim competitivo, né? Precisa se diferenciar, mas de forma geral o pessoal quer oportunidade, independente da área, mas para poder adentrar o mercado. E eles vêm com alguns conhecimentos da graduação, né, da faculdade. A gente sabe que nunca vai ser suficiente, então, independente se a pessoa formou há 40 anos atrás, 10 anos atrás ou acabou de formar, ele tem que buscar conhecimentos extracurriculares, né? Uma parte você consegue fazer na graduação, uma parte ainda fica por uma especialização, alguma coisa de pós-graduação. O que você sente que é a principal demanda desses estudantes, desses novos agrônomos que ingressam no mercado de trabalho em relação a aprimoramento extracurricular? Então, Lucas, na verdade, isso que você colocou é importante, porque o que acontece é que a gente está passando por uma movimentação de mercado, uma tendência do mercado está mudando cada vez mais rápido, ainda mais com a digitalização e toda a situação que a gente vem vivendo da pandemia, isso tudo foi acelerado. Então, muito se fala, né, do mundo VUCA, né, de como as coisas têm sido mais aceleradas de forma geral, principalmente em relação a tendências e mercados. Então, o que acontece? Quando o aluno está na universidade, né, a gente tem aquelas ementas padrão, né, e que são aqueles conhecimentos fundamentais que o aluno deve ter, e claro que os professores tentam trazer atualizações dentro das disciplinas, mas acontece que o mundo muda mais rápido do que dá tempo da pessoa se formar naquele conhecimento. Então, você imagina assim, um aluno que entra no primeiro ano de faculdade, tem as disciplinas, quando ele está saindo lá no 5º ano, talvez muito daquilo que ele aprendeu no primeiro ano não seja tão relevante mais para o mercado. Então, é por isso que nesse momento é necessário estar se aprimorando cada vez mais e tá antenado no que o mercado está exigindo, né, e aproveitando as oportunidades. Agora, de forma geral, o que eu vejo como uma tendência, né, então a gente vem observando, né, essa movimentação no mercado do agronegócio. Então, é algo que não é novo, né, mas tem recebido uma atenção especial e tem um crescimento rápido nos últimos anos, que é a questão dos bioinsumos, né? Então, esses produtos biológicos é algo que é interessante, que está crescendo de uma forma mais rápida, né, o seu uso, até como alternativa, mas também complementar ao manejo em diversas situações. Então, isso, com certeza, é uma tendência, né, que os alunos devem estar ligados, né, e também aqueles profissionais do ramo. E outra coisa que cada vez mais vem sendo relevante é a digitalização, né, trabalhar com dados. Então, isso não é exclusivo do agronegócio, mas a maioria das profissões, né, precisa daqueles profissionais que saibam interpretar, que saibam trabalhar com análise de dados, fazer essas análises e fazer a gestão de tudo isso, e que seja que consiga se adaptar às mudanças e de uma forma rápida. E um dos conceitos principais em cima de tudo isso é que muitas vezes a gente tem que reaprender algumas coisas. Então, é o aprender a desaprender e aprender novamente. Então, ter essa maleabilidade, essa facilidade, com certeza vai ser um diferencial, assim como outras características, né, que são coisas que não são ensinadas de fato na universidade, mas que são características mais humanas,
né, como o relacionamento interpessoal, aspectos de liderança, de como se comunicar. Então, são todas situações e todas, na verdade, as habilidades, competências que não necessariamente fazem parte do currículo, mas são super essenciais, porque a partir do momento que a gente tem sistemas mais automatizados, que a gente tem o uso de robôs, que a gente tem o uso de sensores para interpretar situações, e o machine learning também, que é a parte de desenvolvimento das máquinas e como que elas se desenvolvem, mas a gente vai precisar desse lado mais humano, né, no trabalho, que está mais envolvido com os relacionamentos, que está envolvido com a criatividade. Então, isso tudo também é muito importante, que é muito chamado de soft skills, né? E eu já vi até gente criticando esse termo, né? Que soft não tem nada, cada vez mais importante, mais hard, pode ser estudado também, praticado. Então, acho que tudo isso é muito importante para que esses profissionais estejam ligados, para não ficarem para trás aí no mercado. Muito legal esse seu comentário, né? Porque com o avanço das tecnologias, e muitas delas já automatizando, digitais, uma parte vai ser feito pelo próprio sistema, pela própria máquina, e o profissional tem que estar sendo o cérebro daquilo, analisando o que precisa ser analisado e delegando, né? Porque a questão comunicação também sempre vai ser um desafio para as empresas, para o mercado como um todo. Então, legal que você trouxe como aprimoramento humano, né? A pessoa não só aprender a lidar com os dados, mas saber conversar com a máquina, com o software e com a equipe, né? Com o produtor, com o técnico, com todos esses personagens que vão estar no dia a dia de trabalho dele. Nesse sentido, você falou um pouco de digitalização e seria até chover no molhado, né? Falar que, né, as coisas estão muito, muito rápidas com a era digital, né? Mas como que você vê as redes sociais, agora saindo um pouco da graduação, da agronomia e trazendo para as redes sociais, né? Como que elas podem facilitar o ensino mesmo desses fundamentos da agronomia, Diego? Então, Lucas, um negócio bem interessante sobre isso é que eu aprendi muito, né, com o YouTube. Isso lá para 2014, 15, que eu comecei a consumir mais conteúdo informativo, comecei a aprender sobre finanças, comecei a aprender sobre marketing, sobre vendas, e comecei a consumir esse conteúdo, comecei a me aprimorar, a estudar, e aí que eu comecei a ver que existia uma oportunidade de aquilo que eu aprendia na minha carreira profissional, na minha pós-graduação depois, eu pudesse estar contribuindo, poder estar criando conteúdo para quem é do setor do agronegócio. E só que na época tinha poucos vídeos, né? Isso não era tão relevante. Então, no final de 2017, que eu fiz os primeiros vídeos do Agro de Respeito e comecei a criar ali, arriscar, né, tentando colocar um pouco de humor, um pouco de leveza, e eu fiquei receoso de que não fosse dar certo, de que não fosse bom o suficiente, o que o pessoal ia falar, né? O agronegócio é um setor tradicional comparado com outros setores, né? Mas, na verdade, foi muito interessante. Eu recebi muitas críticas, né, que me ajudaram a evoluir, mas muito feedback positivo também. E aí eu acabei que fui para Instagram, fui para Facebook, e até para uma necessidade de divulgar o canal no YouTube, né? E a gente fui tendo essa experiência. E aí, naquela época, tudo era muito novo. Então, foi muito legal, porque, principalmente no Instagram, eu recebia muito recado assim, tipo, nossa, cara, você conseguiu transformar essa ferramenta que era tipo uma diversão em algo útil. E aí isso foi um movimento que outras pessoas começaram comigo na época, né? Eu não fui não sou eu que criei isso, né? Na verdade, acho que foi um movimento que começou a ter na época, outras pessoas também, na mesma época que eu, até engraçado isso. Eu acredito muito nisso, né, que a humanidade vai tendo algumas ações conjuntas, né, uma consciência coletiva. E aí isso foi muito legal, porque as pessoas começaram a receber conteúdo conforme elas estavam usando ali o tempo de lazer que elas estavam na rede social. Então eu acredito muito, né, isso lá atrás, hoje muito mais natural, que a rede social é uma ferramenta importante, principalmente porque ela tem aí, com base nos algoritmos, né, ela vai selecionar aquele assunto que é de maior interesse para as pessoas. E conforme ela vai consumir um conteúdo que para ela, às vezes, é interessante profissionalmente, ela vai ver ali, às vezes,
né, no momento de lazer, uma piada, de repente ela vê algo profissional e ela vai conseguindo usar um tempo livre dela para nutrir esse conhecimento. E cada vez mais, como acho que a disputa pela atenção das pessoas, eu acho que é esse grande mercado, né? O mercado não é a rede social, mas é essa disputa pela atenção, porque a gente tem um mundo cheio de informação. Então, eu acho que isso tudo torna muito mais desafiador para o criador de conteúdo, tá conseguindo criar um conteúdo que seja relevante, que a plataforma também consiga entregar e conectar com as pessoas que vão se interessar por aquele conteúdo. Então, eu acho que sim, é um pouco maluco ainda, né? Porque isso vai mudando e tem as tendências, isso vai evoluindo, mas eu acredito que é, assim, uma forma relevante e que cada vez mais a gente vai conseguir se adaptar a esse tipo de ferramenta e, assim, conseguir entregar valor para essas pessoas do agro também. Claro, seja no momento da graduação, que a pessoa saiu de uma aula, ela tem tempo de consumir muitas coisas através das redes sociais, aprimorar em algum conhecimento que ela viu, às vezes, por cima, ou durante o dia a dia de trabalho, né? Você terminou os seus afazeres e tem o celular, o computador, como uma forma de ver vários assuntos no mundo inteiro, né? No Brasil, em outros lugares, e ir se aprimorando, né? Então, você já vai ter uma dedicação ao trabalho, um tempo importante de dedicação ao trabalho, mas você pode ainda se aprimorar, seja no seu tempo livre, ou seja no fim de semana. Isso, com certeza, tem acontecido muito, né, nas novas lideranças e novos agentes do mercado agro. E você também tem que conciliar isso, né, o seu dia a dia profissional, com o comprometimento necessário para tocar um reconhecido canal do agro. Como que você faz, Diego, para conciliar? Aí aqui um pouco uma pergunta para aqueles que estão iniciando, que às vezes têm dificuldade, querem melhorar a qualidade do conteúdo digital, mas não tem tempo porque o trabalho vai deixando isso curto. Como que você faz para conciliar e ter tanta qualidade aí no canal que você fundou e atualiza desde então? Então, Lucas, na verdade, acho que tem uma série de pontos fundamentais para a criação de conteúdo. Alguns deles você realmente se organizar, você pesquisar, você conseguir organizar esse conteúdo, escrever, montar um roteiro, você planejar o lançamento e depois, se for um vídeo, você fazer uma edição. E tem toda a parte também no caso do YouTube, por exemplo, né, assim como as outras mídias sociais, mas o YouTube, por exemplo, que você tem que pensar num título, numa capa, você tem que usar as palavras-chave para que ele consiga ranquear numa busca orgânica, você precisa colocar todos os elementos ali. Isso tudo são informações, né, que deve ser estudado pela pessoa que quer criar conteúdo. Então, assim, nós temos treinamentos, cursos, assim, online. Quando comecei, eu fiz um curso do YouTube com um cara que, o cara criou um canal para falar de desenho animados, antigos e tal. Não tinha nada a ver com a minha área, mas não tinha ninguém fazendo um curso de YouTube para o agro, né? Então, mas aí eu entendi a plataforma, entendi como funcionava e comecei a colocar em prática. Então, assim, tem conhecimento, é preciso buscar, é preciso entender, não só do seu conteúdo, mas entender das plataformas, ou se associar com pessoas que consigam contribuir nesse sentido. E agora o mais importante, em questão de realmente conseguir conciliar, né, e é uma coisa que eu fiz a princípio, né, foi estar reservando um momento, né, um momento que eu falei assim, vou começar a fazer, já tinha planejado, eu tinha meu fim de semana livre, né, fazer outras coisas, curtia, descansava e tal. Então, vou reservar o sábado de manhã para fazer isso. Então, sábado de manhã, acordar cedo, tomar um café, vou me dedicar a criar conteúdo, a focar nisso, a planejar, a editar. Então, comecei no final de 2017, muito difícil, eu não tinha esse hábito, né? Mas comecei a fazer e depois de um tempo eu passei a acostumar, comecei a curtir
e de repente era meu momento sagrado em que eu estava lá fazendo as minhas coisas, né, fazendo toda essa parte do agro de respeito. E aí, assim, eu acho que o primordial foi isso, e principalmente, eu tinha estudado sobre isso, então eu sabia da importância, né, mas muita gente tenta começar a produzir conteúdo e não sabe, que é a persistência. Então, as plataformas, de forma geral, principalmente o YouTube, ela costuma, na verdade, a programação dela, os algoritmos, é que te perceba como um criador de conteúdo de fato e comece a entregar seu conteúdo se você tem persistência, se você tem regularidade. Então, ela começa a entregar. Isso é outra coisa muito importante sobre o YouTube também, que ela entrega aqueles conteúdos que de alguma forma tem um ranqueamento bom e tem uma interação, um engajamento, e ela considera relevante. Então, hoje, os meus conteúdos, que entregam até hoje, tem muitos que são vídeos até antigos, mas que até hoje está entregando. Ali, muita gente, centenas de pessoas, às vezes milhares, assistindo todos os dias, porque o próprio YouTube continua entregando. Por quê? Porque ele entende que é relevante. Então, é muito importante que você mantenha essa constância, que você mantenha essa disciplina, né? E aí, claro, com o tempo, você vai se tornando melhor nisso também, você vai aprendendo a editar mais rápido, você vai conseguindo parceiros, você vai aprendendo a falar melhor para a câmera, você vai melhorando os seus erros, você vai evoluindo. Então, é muito importante ter essa persistência para criar conteúdo, que aí a sua chance de sucesso é muito maior. Sim, com certeza no processo você se surpreendeu assim com às vezes um vídeo que daqui a pouco era um tema que você não imaginava que ia ser entregue ou ser visto por tantas pessoas e que tantas pessoas iam gostar daquele conteúdo, interagir, né? E também o contrário, às vezes uma coisa que você acha que estava muito bem feita, foi bem pensada, bem planejada e às vezes não teve a repercussão que você imaginava. Então, você vai concordar comigo que a gente aprende muito durante o processo com os acertos, mas às vezes aprende mais ainda com os erros. Então, quais foram ou são, né, suas principais dificuldades no crescimento do seu conteúdo nas redes? Então, Lucas, isso é muito verdade, cara. Até o primeiro vídeo meu que estourou, assim, começou a entregar muito e muita gente assistir, foi um vídeo que eu falava sobre CTC do solo e que era um assunto que eu tinha uma esperança que fosse ser um assunto legal, né? Porque muita gente que eu convivia, tipo, tinha dificuldade de entender o que era CTC. E aí eu gravei esse vídeo, tipo, no fim de semana, e eu lembro que eu ia lançar ele na quarta-feira, porque os vídeos sempre saem de quarta, já desde 2017, e eu programo os vídeos, né? Então eles já ficam prontos. E aí foi tipo um dia de manhã, antes de ir para o trabalho, para a fazenda que eu trabalho, eu dei uma olhada novamente no vídeo e eu vi que tinha um erro. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, cara? E aí o engraçado, eu nunca contei essa história. Eu fui para a fazenda, trabalhei, e aí eu tenho uma hora de almoço, eu almocei rapidão, voltei para casa, gravei tipo muito rápido o vídeo, e deixei programado, voltei, trabalhei e tal, e daí depois ele saiu à noite. E eu falei, putz, cara, eu acho que não vai ficar legal. E aí ele foi o primeiro dos vídeos que deu ali uma viralizada e começou a entregar muito, e eu não estava colocando muita fé nele. Assim como você falou, teve outros vídeos que você vai e faz, e efeito, isso e aquilo, e de repente, tipo, não entrega tanto, né? Tem até pessoas que falam, nossa, vi um vídeo seu lá que é muito legal e, pô, é mó antigo, eu não tinha visto, porque talvez a plataforma não tenha entregado e o vídeo às vezes era bom mesmo, né? Então tem muito isso. Eu acho que no sentido de dificuldade, as principais dificuldades foram, né, no passado, principalmente, acho que acostumar com a rotina, conseguir conciliar, conseguir persistir, em muitos momentos você fica sobrecarregado. Então, às vezes, você está doente, né? E se você não se programou e tem conteúdo extra ali, né? Que às vezes, né? Depois eu aprendi isso, que eu tinha que fazer conteúdo extra, sabe que eu preciso, né? Então, assim, tinha que gravar, porque eu não podia perder, né? E você é muito, quando você pula uma semana, por exemplo, né? Porque, não deu certo e tal, você é penalizado na plataforma, né? Você passa, tipo, como um canal que estava indo bem, ele cai, demora às vezes meses para ele voltar. Então, você tem que se virar. Então, acho que essa foi a principal dificuldade, ter essa persistência. Hoje, a minha principal dificuldade é que as plataformas vão mudando, então, para você se manter atualizado, você tem que se reinventar.
Então, hoje, por exemplo, eu estou indo para o TikTok, eu tô me aprimorando no LinkedIn nos últimos meses, estou entrando com outros tipos de conteúdo, porque as pessoas vão mudando suas preferências também. Então, acho que o produtor de conteúdo, para se manter relevante, ele precisa ser bem plural e estar atento assim às tendências e às possibilidades de acordo com o mercado que ele quer tá atuando. Sim, faz todo sentido. E até algumas plataformas vão te dar possibilidades que você não tem nas que você já atua. Então, uma que vai mais para o vídeo, uma que vai mais para o áudio, que é o caso, por exemplo, dos podcasts, algumas que vão mais para a imagem, por exemplo, você quer aprimorar em boas fotos de agricultura no Brasil, por exemplo, você pode fazer um feed do Instagram bem editado, bem trabalhado, né? Cada plataforma tem suas próprias características, apesar de ser uma tendência à questão do vídeo, né? Seja o YouTube, seja o próprio Instagram, seja o Kawaii, seja o TikTok, vídeos didáticos, rápidos, né? Isso, eu imagino que se observa que é uma tendência também. E você tem ali o seu desafio, né, Diego, é falar com esses personagens do agro, né? E transformarem eles também em agro de respeito, né? Que eu acho um título muito legal, né? Muito interessante, que você começa a se sentir parte da comunidade. E nesse sentido, você acredita que esses maiores tomadores de decisão do campo, né, que estão ali na lida todo dia, eles acompanham frequentemente as plataformas digitais? Como que eles fazem para encaixar isso no dia a dia e, de fato, aprender alguma coisa e tomar a decisão em função do que aprenderam? Então, Lucas, isso é algo bem interessante e na verdade, vai um pouco de acordo com essa pluralidade de canais, né, que você pode atuar. Então, a gente tem, de acordo com cada rede social, a gente tem alguns tipos de pessoas que vão preferir usar uma ou usar outra. Então, você conseguir atuar de forma plural é interessante. É engraçado que, uma época, o Instagram começou a crescer mais que o meu YouTube. E aí, algumas pessoas vinham falar comigo depois de um tempo: nossa, te conhecia pelo Instagram, mas nunca tinha visto o YouTube. E o YouTube sempre foi minha preferência ali, onde eu comecei. Hoje já inverteu de novo. Mas, assim, é engraçado ver como as pessoas consomem conteúdo de forma diferente. Então, eu sempre fui uma pessoa bastante visual, comecei a estudar pelo YouTube, comecei a criar conteúdo pelo YouTube, né? E, então, assim, para mim, funciona muito bem, eu uso bastante até hoje. Outras mídias sociais eu produzo mais conteúdo até do que eu consumo. Acaba consumindo para poder entender todas as dinâmicas e tudo mais. Pensando no agronegócio, o que eu vejo até, e eu acabo fazendo algumas pesquisas, e o que eu tenho assim de mais recente em relação a isso, é que nós temos as gerações. Então, é muito incomum aqueles tomadores de decisões que são aqueles produtores que têm ali já em torno de 50, 60 anos de idade, às vezes mais, normalmente não usam, né? Não são tão ativos nas mídias sociais, né? Mas aí nós temos as gerações dos filhos, que têm ali às vezes 30 e poucos anos, às vezes 20 e poucos anos. Então, a gente vê uma tendência muito maior a estar usando as redes sociais. E aí tem essa questão, que eles acabam usando mais, por exemplo, o Facebook, o Instagram, para buscar conhecimento, o YouTube, né? E os mais velhos, às vezes, não usam, né? Tem alguns que usam também, mas, pela minha experiência, tem sido uma minoria, assim, né? E quando a gente vai para a parte de empresas, de profissionais, aí a gente tem também uma adoção interessante ao uso das redes sociais, até porque esses profissionais buscam estar atualizados, né? Então, acabam usando para poder entregar o valor. E a gente vê isso muito ligado com a geração. Então, a gente vê, por exemplo, né, uma geração X que já usa um pouco mais, né, as mídias sociais, né, do que a geração anterior, do que os baby boomers ali, né, que já são o pessoal que já tá numa etapa aí, às vezes, mais antigo no mercado. E depois a gente tem aí os millennials, né, tem a nossa geração, assim, né, que aí já usa e também tem uma conexão com a geração anterior. E aí a gente começa a ter outras mídias sociais, por exemplo, o TikTok, né, que daí já tem aí a geração Z, daqui a pouco a geração Alpha, que vai chegar no mercado daqui a alguns anos, e aí é um pessoal que se adapta muito melhor a esse tipo de rede, né? Então,
para mim foi uma quebra de tabu entrar no TikTok e começar a produzir conteúdo lá, né? E tentando me adaptar a esses vídeos mais curtos, né? Mas muitas vezes para essa geração que está vindo, isso é mais fácil, isso é mais simples, o TikTok está lá e está todo dia consumindo. Então, eu acho que, da mesma forma que o LinkedIn, muitas vezes tem aqueles profissionais mais sêniores. Então, é muito legal, eu acho que essa pluralidade, né, de canais digitais, de redes sociais, assim como são as pessoas, né? Então, dependendo do público que você quer focar, você vai precisar se adaptar a esse canal e aí conseguir chegar. E realmente, no caso das fazendas, tem a sucessão familiar e isso com certeza acaba trazendo também as redes sociais para dentro da fazenda. É engraçado que você comentou sobre o tempo que você tem de atenção das pessoas, né? Então, num TikTok ou no próprio Instagram, plataformas mais recentes que surgiram, vamos dizer assim, você tem cada vez um tempo mais curto para chamar a atenção e a pessoa permanecer. E mesmo assim, ele não vai permanecer por muitos minutos e horas, também é muito, muito difícil. Mas se você for ver no dia a dia profissional, você também passa por essas situações, né, de ter que falar com o produtor e daqui a pouco ter a atenção dele. Na época, o cara tinha o tempo de fumar um cigarro, daqui a pouco, e você tinha aquele tempo de um cafezinho e tal para chamar a atenção do que você queria falar para ele ou que você ia de passar de conhecimento. Então, hoje está nas redes sociais, mas o desafio da atenção também para grandes tomadores de decisão, um gerente de fazenda, um produtor grande, isso também isso é da nossa geração e de gerações mais antigas, né? Que você não pode ficar, você sempre tem que ser interessante, sempre trazer uma coisa que vai agregar para esses tomadores de decisão, né? E esse universo digital do agro, ele tem, de fato, ganhado cada vez mais espaço, né? A minha pergunta é o seguinte: você acha que esse espaço tem sido utilizado para o debate? Você acha que esse universo digital do agro tem proporcionado um debate dos temas, ou muito mais eu consumo e vejo se eu vou utilizar para mim ou não? Você vê muito essa interação, você vê crescendo, você vê diminuindo? Qual que é a sua percepção? Então, Lucas, é justamente isso, né? O que você comentou, a relação de quando você tem que fazer uma venda, por exemplo, né? Cada vez mais esse pitch rápido, né? É algo que a gente tem que se aprimorar. E quando a gente vai levar mais para esse lado do debate, existem plataformas que elas são mais propícias para isso, né? Então, a gente vê muito mais debate em relação a grupo de Facebook, por exemplo, né? Então, às vezes sai alguma notícia que afeta de alguma forma a classe dos engenheiros agrônomos de forma geral, ou que afeta a agricultura, né? Então, a gente vê muito debate, muita conversa. Outras plataformas, como o Instagram, é um pouco mais difícil de ter esse engajamento de comentários, né? Acaba tendo também, mas um pouco menos. Eu vejo, assim, que as plataformas estão buscando se adaptar de forma que esses debates realmente existam, né? Até porque, quando existe debate, é que o conteúdo é considerado relevante para as plataformas. Então, é um pouco também dos próprios criadores de conteúdo estar puxando isso. Então, a gente vê algumas ferramentas como perguntas e respostas, como enquetes. A gente vê um crescimento muito grande da entrega de conteúdo dentro do LinkedIn na forma de enquete, né? Isso é algo que é bem interessante e traz para o debate, né? Principalmente porque quando é enquete, as pessoas tendem a interagir mais porque elas não se expõem. Então, muitas vezes elas querem dar uma opinião, mas elas não querem se expor. Agora, quando ela deixa um comentário, pode ser que alguém julgue ela, porque alguém que trabalha com ela, algum concorrente. Então, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, né? Porque realmente faz parte um pouco da cultura, né? A gente não se expor tanto, né? Ter um pouco de receio, esse medo de julgamento, né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que essas plataformas estão se tornando mais, criando mais ferramentas para interação nesse sentido, isso ajuda a ter um pouco mais de debate, ter um pouco mais de estatística. Isso é muito legal, porque essa semana mesmo, fazem o quê? Uns 15 dias, eu fiz uma enquete lá no LinkedIn, jogando, né, para, acho que mais de 50% da minha rede são profissionais do setor da agricultura, né? Tem cerca de 7 mil e poucas pessoas lá.
e jogando assim, o que vocês acham que vai ser o maior desafio para o agronegócio 2022? E joguei alguns temas, né? E provoquei assim, se algum dos temas não tiverem aqui, escreve nos comentários. E foi muito interessante, né? Eu vi que estava muito dividido, né? Mas a maioria das pessoas realmente estava preocupada com o preço dos insumos, estava preocupada com a disponibilidade de insumos, principalmente, né? Acho que foi o que deu maior resultado. Em seguida, o clima, né? Que preocupava muitas pessoas. E por último ali, a minoria realmente preocupada com a questão da pandemia diretamente, né? Claro que todos acabam influenciando no restante. Então é muito legal, porque tinha ali, acho que 140 pessoas que opinaram, a gente tira uma pesquisa muito relevante, né, e que tem ali uma participação de pessoas que são influenciadores no setor do agronegócio, que são pessoas que estão trabalhando diariamente com isso, então tem um nível de qualidade muito alto também. Então eu acho que isso de certa forma, uma coleta de dados que é relevante para quem está ali interagindo, para quem está conhecendo, entendendo como que o mercado está participando. O debate continua, só que em formatos diferentes, né? Porque aqueles textões que a gente vê daqui a pouco no Facebook, por exemplo, já para a nova geração já não agrada tanto, então uma forma de debate que você escreve muito, um tempo para redigir tudo ali, incomoda um pouco, vai e volta de informação. Eu vejo que ali as pessoas às vezes não usam tanto, daqui a pouco o Facebook, ou mantém suas contas, mas vão para outras, porque é uma outra forma de debate. E já no Instagram e outras mais novas, tenha mais essa coisa da enquete, igual você falou, eu opino, mas ninguém vai ficar sabendo, então eu participo, mas eu não quero colocar minha cara, escrever muito, eu quero múltipla escolha, né? Quase que uma prova de múltipla escolha. Eu quero escolher dentro do que são as opções, quero participar, mas de forma rápida, e aí você pode interagir com mais assuntos, mais páginas, né? Algo mais dinâmico, que é uma característica dessa nova geração, né? E pensando que esse panorama, né, que esse mundo aí das redes sociais, das plataformas digitais, muda mês a mês, ano a ano, o que você vê assim em relação ao panorama atual comparado com quando você entrou? Você acha que os agroinfluenciadores, aí agora já tem esse termo, né, agroinfluenciadores, eles estão com um panorama facilitado, de certa forma, pelas primeiros canais, primeiras pessoas que vieram, ou ainda mais acirrado do que antes? Então, Lucas, nesse caso, eu entendo que existe, com certeza, muito mais competição, né? Assim como, por exemplo, eu não tenho um podcast. Se eu começar no podcast hoje, ainda que o podcast ainda tem bastante oportunidade, né? Acho que não foi um ótimo exemplo, né? Mas com certeza eu tenho colegas que começaram no podcast lá no final de 2017, né? E puderam crescer todo esse tempo, né? Então, assim, com certeza pegou uma onda muito melhor, né? Apesar de que ainda tem muito espaço. Agora vocês vão falar de canal do YouTube. Se eu fosse criar hoje o canal do YouTube do agronegócio, ia ser muito mais desafiador do que quando eu criei há 4 anos atrás. Instagram, mais ainda, porque além de tudo, além da competição, mudou muito o algoritmo. Então, as entregas são menores, né? Então, conforme essas redes vão crescendo também, elas vão trabalhando com postagem patrocinada, com propaganda, elas acabam, não é uma regra, né? Mas ultimamente isso tem acontecido bastante, acabam colocando muito mais importância quando a pessoa faz um tráfego pago, coloca um investimento. Então, para aqueles que estão começando e querem ter um crescimento orgânico, isso é muito mais difícil. Acaba sendo mais desafiador, exige muito mais e demora mais tempo para crescer. Então, realmente, isso acaba dificultando. Agora, por outro lado, questão de agroinfluenciadores, hoje a gente tem já um histórico de diversos tipos de trabalhos, de diversos tipos de situações em que houve uma relação nesses anos, né, nesses últimos 4 anos, vamos dizer assim, né, que é quando cresceu todo esse movimento, em que houve interação com as empresas, com essas pessoas e foram feitos trabalhos. Então você começa a ter histórico, né, e com base no histórico você começa a ter organização, né. Então eu, por exemplo, eu participo de grupos, né, eu participo de grupos diferentes de agroinfluenciadores ou de profissionais do agrodigital.
que tem propósitos diferentes, mas principalmente propósitos de se organizar, de entender o que está acontecendo, de trocar experiências. Nós temos agências especializadas nisso hoje, né, que fazem essa conexão dessas pessoas com as empresas. Então, eu acho que é um caminho de profissionalização que foi construído nesse tempo todo, que com certeza quem entrar para frente, quiser seguir dessa forma, vai ter uma base muito mais interessante, vai ter com o que se comparar ali para conseguir atuar de fato. Mas ainda é algo que eu vejo que tem muito a ser construído, assim, né, e regularizado, regulamentado, de repente, no futuro, se assim entenderem que é necessário, né, e para que se torne algo como uma oportunidade de carreira mesmo. Perfeito. Quando você entrou com o canal no YouTube, também tinha um desafio muito grande de ser pioneiro, né? De não ter exemplos a seguir, ter que dar a cara e falar com o público que não era tão acostumado a ver esse tipo de conteúdo no YouTube ou outras plataformas digitais. Voltando um pouco na sua resposta, ainda tem espaço para o novo, né? Se ele for trazer um assunto daqui a pouco, ele vai fazer um canal no YouTube sobre um cultivo que pouco é explorado no Brasil, que vem de uma outra parte do mundo, e aquilo vai ser inédito, né? Ele segue nadando nesse oceano azul, né? Por um tempo mesmo, existindo uma série de agroinfluenciadores nessas plataformas, né? Então, o novo, né? Vai ter sempre espaço, só que como tem muita gente, né, fica cada vez mais difícil, né, cada vez mais desafiador você ser pioneiro, você falar de um assunto que só você fala, então faz todo sentido, mas acirrado hoje em dia nesse sentido, né? E com certeza as pessoas que estão ali, né, que são os agroinfluenciadores, né, vão mudando, né? Você podia ter agroinfluenciadores muito baseados no sul-sudeste, ou no centro-oeste, ou na região norte, nordeste. E a minha pergunta é em relação a lideranças femininas, né? Você, com certeza, na época de faculdade, né, já observava que os próprios cursos de agronomia já estavam quase 50-50 entre homens e mulheres. E eu queria saber, no digital, você nota uma presença maior nos últimos anos de lideranças femininas? Você acha que elas, na verdade, já são a maioria nesse mercado do digital no agro? Então, Lucas, cara, só para rapidamente só comentar isso que você falou antes da pergunta, que eu acho que é uma sacada muito importante que é necessário destacar, que é realmente isso. O espaço está aí para quem conseguir fazer diferente, para quem conseguir, de repente, focar num nicho que não está sendo observado ainda, para quem conseguir fazer de um formato que seja atrativo, que seja diferente. Então, nesse sentido, tem muito espaço, né? Que é a questão da inovação, que é um processo de melhoria contínua aí dos conteúdos. Então, só para não deixar de comentar isso, que é importante, né? Então, assim como quem é produtor de conteúdo tem que se reinventar, quem está entrando tem que já entrar, né? Claro, vai ter a base, mas vai se reinventar, né, com base no que tem. E aí, quanto a essa questão das mulheres no agro, é algo que eu não sei, eu nunca vi pesquisa a respeito disso, assim, de quanto isso influenciou, mas eu tenho muitas colegas que começaram e depois ou próximo da época, né, que eu comecei também a produzir conteúdo, com movimentos muito fortes voltados para a igualdade da mulher no agro, e de repente até outros tipos de conteúdo, né? Então, teve alguns encontros que eu participei antes da pandemia, em que era possível ir nos eventos, e que foi muito legal, né? E assim, a maioria era mulher mesmo, assim, sabe? Que estava fazendo esse trabalho, que estava nesses eventos. Então, assim, foi muito bacana, né? Ver como, de certa forma, o digital conseguiu ser uma ferramenta interessante para mostrar as habilidades também das mulheres e o conhecimento e o potencial de liderança, né? Então, eu não sei de que forma isso pode ter influenciado no mercado como um todo, mas, de certa forma, eu acho que foi um acontecimento importante,
né, nessa questão de gênero para a igualdade no mercado de trabalho. E eu acho que tem muito para evoluir ainda, sabe? Eu vejo assim, né, que você falou, pô, a gente estudava lá e era 50-50, mas assim, outras universidades, eu acho que a gente era mais exceção do que regra naquela época ainda, né, porque a gente via muito mais homem do que mulher e ainda tem um pouco dessa desigualdade, assim, em diversas regiões, né, acho que isso aos poucos está mudando cada vez mais, né, a partir do momento também que tem mais influenciadoras, traz mais interesse no público feminino, assim como a gente vê muita sucessão familiar também com mulheres na liderança das fazendas, né, então isso vai quebrando um pouco desse tradicionalismo do ambiente do agronegócio, que muito no passado prejudicou aí, com certeza, as mulheres, né, eu posso falar porque tem mulheres na minha família, né, que trabalham no setor e tiveram dificuldades, de fato, aí com essa questão, e depois superaram isso, né, então é muito legal, né, porque a gente vê que as coisas são difíceis, são desafiadoras, mas elas estão mudando conforme a gente tem uma sucessão também e uma conscientização das empresas e nas fazendas, e a gente consegue tá criando condição, né, de que isso não exista, né, porque é algo que realmente não é positivo, né, porque a diversidade é positiva, né, para a gente conseguir se reinventar, para a gente conseguir ser criativo, a gente precisa de diversidade, né, e o primeiro passo, com certeza, né, é a posição das mulheres na liderança do agronegócio, que a gente vê cada vez mais aparecendo, né, grandes mulheres aí se destacando no mercado, né, e o próximo passo, claro, né, uma diversidade cada vez maior, com certeza isso vai trazer benefícios para o setor. Diego, eu queria agradecer imensamente você ter aceitado o convite, o seu tempo. A gente conversou sobre vários assuntos, então você esclareceu muito desse mundo digital, desses agroinfluenciadores, falou sobre recém-formados, falou sobre estudantes de graduação que você tem acesso, então atualizou muitos que ouvem aqui o Agropapo sobre como está a realidade desses agrônomos que estão em formação ou que recém chegaram no mercado, e ainda contextualizou as várias gerações que têm suas próprias características. Então, vão buscar também o conhecimento de formas diferentes e vão acessar as redes sociais, as plataformas digitais para isso. Deixo a voz com você se quiser fazer alguma consideração final sobre os assuntos que a gente falou, e já, de antemão, agradeço imensamente. Não, legal, Lucas. Eu agradeço muito o convite. É um prazer imenso para mim estar aqui conversando com vocês. Espero que o pessoal que está assistindo tenha gostado do tema. Quem quiser conhecer mais sobre o Agro de Respeito, é só procurar no YouTube, no Instagram ou no Facebook, né? Realmente os vídeos estão mais lá no YouTube. Nós temos o site também, www.agroderespeito.com.br, e também no LinkedIn, né? A gente está com o trabalho também começando no TikTok, então estamos em todo lugar aí. Você que tiver interesse pode entrar em contato e com certeza consumir os conteúdos e conversar, interagir, que a gente vai estar atendendo, né? Então, assim, só queria dizer que é um prazer e espero que tenham aproveitado e fico à disposição. E é isso aí, até a próxima.